Olá, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Eu creio que duas palavrinhas sintetizam este texto, este relato. Mas antes delas, há poucos dias vimos Jesus se queixar das cidades que não o acolheram, que não o receberam. E quando rejeitamos a visita de Jesus Cristo, que todos os dias vem a nós, a grande Páscoa de Jesus, Páscoa é passagem, a grande passagem de Deus pela terra deu-se em Jesus Cristo. E a sua passagem não foi simplesmente uma passagem que ele passou por aqui e foi embora. Não, ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O ir de Jesus é um permanecer, até porque ele tem a prerrogativa da onisciência, da onipotência e da onipresença. Da mesma forma como naquela época, Jesus foi rejeitado por muitas pessoas. Ainda hoje, ele continua a ser rejeitado por muitas pessoas, porque todos os dias Jesus passa por nós. Todos os dias Jesus visita-nos, todos os dias Jesus vai à nossa casa. Todos os dias Jesus vem ao nosso encontro. Todos os dias Jesus vem ao nosso povoado, à nossa aldeia, à nossa cidade. Mas se por um lado houveram aqueles que não aceitaram, que não acolheram Jesus Cristo, houveram aqueles que acolheram. Próximo de Jerusalém, 6 quilômetros para chegar em Jerusalém, está a aldeia Betânia. Betânia está a 6 quilômetros de Jerusalém. Quem sai de Jerusalém e vai para Jericó, vai passar por Betânia, que está na encosta do Monte das Oliveiras. Hoje, cerca de 23 mil pessoas moram lá. Jesus foi acolhido. E é tão bom quando somos acolhidos. Acolhidos de verdade, sem fingimento, com alegria. Jesus experimentou ser acolhido naquela casa, naquela família. Tempo comum. Precisamos ter isto em mente. É o nosso tempo, é o tempo do discípulo missionário tornar Jesus conhecido e amado, e em alguns lugares seremos acolhidos e também seremos rejeitados em outros. São Paulo experimentou isso muitas vezes. Muitas vezes houve uma rejeição unânime, outras vezes no mesmo lugar. Haviam aqueles que o rejeitavam, aqueles que o acolhiam.
Então é necessário que tenhamos isto em mente, que ao levarmos a mensagem de Jesus, em alguns momentos seremos rejeitados, mas também seremos acolhidos. Maria senta-se aos pés de Jesus. Tenho dito para vocês, tenho compartilhado com vocês, os mestres da época de Jesus não ensinavam a lei para as mulheres. Só havia discípulos, discípulas não tinha. Mas Jesus, ele quebra um tabu. Você lembra que lá na casa de Simão, daquele fariseu, aquela mulher conhecida na cidade como pecadora, prostrou-se aos pés de Jesus, lavou seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, perfumou com o melhor dos perfumes. E tudo isso debaixo da censura do fariseu, que disse: esse aí não é profeta, porque se fosse, saberia quem está aos seus pés. Hoje Jesus mais uma vez está mostrando que ele recebe as mulheres como discípulos, como aptas à missão, não como pessoas de segunda classe. Até porque se tinha alguém que possuía um carinho, uma estima muito grande pelas mulheres, era ele. A promessa da sua vinda à terra passava por uma mulher. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Então Jesus acolhe. Jesus mostra que as mulheres têm um papel fundamental na história da salvação, na comunidade, na sociedade, na história do ser humano. Ou seja, neste tempo comum, que é o tempo da igreja, é o meu, é o teu tempo, meu querido irmão, é necessário que quebremos tabus. Quantos tabus, quantos paradigmas que impõem-se diante da missão, e muitas pessoas deixam de fazer a missão de Jesus Cristo para fazer a missão do politicamente correto, da conveniência, daquilo que está enrijecido, daquilo que está secularmente ou milenarmente imposto contra pessoas tão caras, tão singulares, contra o ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. O discípulo missionário precisa ter coragem de quebrar tabus, como Jesus teve coragem. Um outro ponto que deve ser mencionado é que
Jesus, ele não despreza os cuidados de Marta com a casa. Mas ele insiste na prioridade à escuta de sua palavra. Quando os afazeres impedem-nos de escutar a palavra de Deus, isso pode ser temeroso, queridos. Porque não só de pão vivemos, não só de afazeres. Do que adianta levantar de madrugada e dormir tarde? Se não temos tempo para Deus, se não temos tempo para escutá-lo, se não temos tempo para abrir o nosso coração. Deus está em nós. O reino de Deus está em vós, dentro de vós. Mas muitas vezes nós não conseguimos escutá-lo. Ele está aqui batendo, querendo falar conosco e falando, mas estamos tão embrutecidos pelos afazeres que não conseguimos escutá-lo. Não escutamos pessoas que estão próximas de nós? Não escutamos os gritos da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, dos amigos, de pessoas tão próximas? Quando os afazeres nos roubam o tempo de escutar a palavra de Deus, isso começa a ser temerário. Mas entre aqueles que também escutaram a palavra de Deus, está São Paulo. É tão lindo, queridos. Depois leia em casa. Gálatas, capítulo 1, do 13 ao 24. Ele fala um pouco dele. Ele foi um dos que, a princípio, rejeitou Jesus e perseguiu aqueles que seguiam Jesus Cristo. Paulo era um homem de Deus, era um homem da lei. Ele seguia os princípios da sua religião ao pé da letra. Defendia a sua religião, defendia o nome de Deus. Era um homem íntegro, um homem honesto, era zeloso das coisas de Deus. E às portas de Damasco, um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. E aqui, nestes versículos do 13 ao 24, do capítulo 1 de Gálatas, ele está contando um pouco de quem ele foi outrora, do que ele fazia contra o caminho. Mas um dia, ele escutou Jesus Cristo. Se Maria sentou-se aos pés de Jesus para escutá-lo, Paulo caiu. Paulo foi ao chão e teve que escutar Jesus dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Faz o que vou te dizer, e duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Depois disso, Paulo acostumou-se a escutar Jesus. Paulo acostumou-se a ter um diálogo constante com Jesus Cristo. Não foi fácil. Não foi fácil, queridos.
Uma das razões porque muitas pessoas não querem escutar Jesus, rejeitam a visita de Jesus, rejeitam escutar Jesus, é porque escutá-lo é comprometedor. Ao mesmo tempo que Jesus nos liberta, ele nos aprisiona. Não tem uma pessoa que tenha sido libertada por Jesus que concomitantemente a essa libertação não se tenha tornado escravo de Jesus. Mas é um escravo espontâneo. A vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus nos fascinam, nos aprisionam, nos fazem a deixar tudo, nos fazem enfrentar reis e escorpiões para seguir Jesus Cristo. Que possamos hoje também sentar aos pés de Jesus. E uma coisa é certa: se espontaneamente não sentarmos aos pés de Jesus para escutá-lo, ele vai nos derrubar do cavalo. O cavalo do nosso orgulho, da nossa prepotência, eu não preciso, eu basto-me, eu sirvo-me, eu sou o suficiente. Se não fizermos como Maria, se não escolhermos a melhor parte como Maria, mais cedo ou mais tarde, às portas de uma Damasco, ouviremos a sua voz, a partir do pó, a partir do chão. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.